Leitura do livro de Gênesis, capítulos 45 ao 48, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Gênesis, capítulo 45. Então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele, e ele clamou: Fazei sair todo o homem diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele chorou em alta voz, e os egípcios e a casa do faraó ouviu. E José disse a seus irmãos: Eu sou José. Acaso ainda vive o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. E José disse a seus irmãos: Aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram, e ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmos, por terdes me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Por estes 2 anos a fome esteve na terra, e ainda há 5 anos nos quais não haverá cultivo nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós uma prosperidade na terra, e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então agora não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus. E ele me fez pai de Faraó e senhor sobre toda a sua casa, e governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim diz teu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Desce até mim e não te demores. E tu habitarás na casa de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e teus rebanhos, e teu gado, e tudo o que tens. E ali eu te sustentarei, pois ainda há 5 anos de fome, para que tu e tua casa, e tudo o que tendes, não vades à pobreza. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que está falando convosco. E contareis ao meu pai de toda a minha glória no Egito, e de tudo o que tendes visto. Apressai-vos-eis e trareis meu pai para cá. E ele caiu sobre o pescoço do seu irmão Benjamim, e chorou. E Benjamim chorou sobre o pescoço dele. Além disso, ele beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois disso, seus irmãos falaram com ele. E essa notícia foi ouvida na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José vieram. E isso agradou muito o Faraó e a seus servos. E Faraó disse a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto. Carregai vossos animais, e parte, e ide à terra de Canaã, e tomai vosso pai e vossas famílias, e vinde a mim. E eu vos darei o bom da terra do Egito, e vós comereis a gordura da terra. A ti agora ordeno: faze isto. Tomai carroças da terra do Egito para vossos pequenos e para vossas mulheres, e trazei vosso pai, e vinde. Também não considereis os vossos bens, pois o melhor de toda a terra do Egito é vosso. E os filhos de Israel assim fizeram. E José lhes deu carroças, de acordo com a ordem do Faraó, e lhes deu provisões para o caminho. A todos ele deu, a cada homem, mudas de roupas. Mas a Benjamim ele deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. E para seu pai ele enviou desta maneira: 10 jumentos carregados com coisas boas do Egito, e 10 jumentas carregadas com trigo e pão e alimento para seu pai, para o caminho. Assim ele enviou seus irmãos, e eles partiram. E ele lhes disse: Vede para que não contendais pelo caminho. E eles subiram e saíram do Egito, e vieram à terra de Canaã até Jacó seu pai. E lhe contaram dizendo: José ainda está vivo, e ele é governador sobre toda a terra do Egito. E o coração de Jacó desfaleceu, pois ele não acreditou neles. E eles lhe contaram todas as palavras de José,
que ele lhes havia dito. E quando ele viu as carroças que José havia enviado para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E Israel disse: Isto é o suficiente. José meu filho ainda está vivo, e eu irei e o verei antes que eu morra. Gênesis capítulo 46. E Israel iniciou sua jornada com tudo o que ele tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus do seu pai Isaque. E Deus falou a Israel em visões noturnas e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Aqui estou. E ele disse: Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não temas em descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e eu também certamente te trarei de lá novamente. E José colocará a sua mão sobre os teus ombros. E Jacó levantou-se de Berseba, e os filhos de Israel carregaram Jacó, seu pai, e seus pequenos e suas mulheres, nas carroças que o faraó havia enviado para o levar. E eles tomaram seu gado e seus bens, que haviam obtido na terra de Canaã, e vieram ao Egito. Jacó e toda a sua semente com ele, seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente ele trouxe consigo para o Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito, Jacó e seus filhos: Rúben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Rúben: Enoque e Palu, e Esrom e Carme. E os filhos de Simeão: Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá: e Onã, e Selá, e Pérez, e Zerá. Mas e Onã morreram na terra de Canaã, e os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. E os filhos de Issacar: Tola, e Puva, e Jó, e Sinrom. E os filhos de Zebulon: Sered, e Elon, e Jaleel. Estes são os filhos de Lia, que ela deu a Jacó em Padã Arã, com Diná, sua filha, e todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade: Zifion, e Age, e Zune, e Esbom, e Eri, e Arode, e Areli. E os filhos de Asser: Imna, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Será, irmã deles. E os filhos de Berias: Éber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e ela deu estes a Jacó, 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim foram Belá, e Bequer, e Asbel, e Gera, e Naamã, e Ei, e Ros, e Mupim, e Upim, e Arde. Estes são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo foram 14 almas. E o filho de Dan, Uzim. E os filhos de Naphtali: Jazeel, e Guni, e Jezer, e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e ela deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram de seus lombos, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas as almas foram 76. E os filhos de José que nasceram no Egito foram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. E ele enviou Judá diante de José para direcionar sua face a Gósen. E eles vieram à terra de Gósen.
E José preparou sua carruagem e subiu para encontrar Israel seu pai em Gósen. E se apresentou a ele, e se lançou ao seu pescoço, e chorou ao seu pescoço por um bom tempo. E Israel disse a José: Agora deixe-me morrer, pois eu vi a tua face, porque tu estás vivo ainda. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó para dizer-lhe: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores, pois seu trabalho tem sido apacentar gado, e eles trouxeram seus rebanhos e seu gado e tudo o que eles têm. E acontecerá que quando o Faraó vos chamar e lhes disser: Qual é a vossa ocupação? Vós direis: O negócio de teus servos tem sido com gado desde a nossa juventude até agora, tanto a nossa como também de nossos pais, para que possam habitar na terra de Gósen, pois todo pastor é uma abominação para os egípcios. Gênesis capítulo 47. Então José veio e contou a Faraó e disse: Meu pai e meus irmãos e seus rebanhos e seu gado e tudo que eles possuem vieram da terra de Canaã. E eis que eles estão na terra de Gósen. E ele tomou alguns de seus irmãos, 5 homens, e os apresentou a Faraó. E Faraó disse a seus irmãos: Qual é a vossa ocupação? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores, tanto nós como também nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque teus servos não têm pastagem para os seus rebanhos, porque a fome é dolorida na terra de Canaã. Por isso, suplicamos-te agora, deixa que teus servos habitem na terra de Gósen. E Faraó falou a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, faze teu pai e teus irmãos habitar. Na terra de Gósen, deixa-os habitar. E se tu conheces algum homem de atividade entre eles, então faze-os responsáveis por meu gado. E José trouxe Jacó, seu pai, e o colocou diante do Faraó, e Jacó abençoou o Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos anos tu tens? E Jacó disse a Faraó: Os dias da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida, e não alcançaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias de suas peregrinações. E Jacó abençoou o Faraó e saiu da presença de Faraó. E José estabeleceu seu pai e seus irmãos, e lhes deu posses na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai com pão, de acordo com as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito dolorida, de modo que a terra do Egito e toda a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. E José ajuntou todo o dinheiro que foi encontrado na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que eles compravam, e José levou o dinheiro para a casa de Faraó. E quando o dinheiro acabou na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José e disseram: Dá-nos pão, porque morreremos na tua presença, porque o dinheiro acabou. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vos darei pelo vosso gado, se não há dinheiro. E eles levaram seu gado a José, e José lhes deu pão em troca pelos cavalos, e pelos rebanhos, e pelo gado dos rebanhos, e pelos jumentos. E durante aquele ano, ele os alimentou em troca de todo o seu gado. Quando aquele ano terminou, vieram a ele no 2º ano e lhe disseram: Não ocultaremos ao meu senhor que o nosso dinheiro acabou. Meu senhor também tem nossos rebanhos de gado. Nada nos sobrou diante da vista do meu senhor, exceto nossos corpos e nossas terras. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós
como a nossa terra. Compra nós e a nossa terra por pão, e nós e nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente para que possamos viver e não morrer, para que a terra não seja desolada. E José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam, cada homem, o seu campo, porque a fome prevalecia sobre eles. Assim a terra passou a ser de Faraó. E quanto ao povo, ele os removeu para as cidades, desde uma extremidade das fronteiras do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes ele não comprou, pois os sacerdotes possuíam uma porção atribuída por Faraó e comiam a sua porção que Faraó lhes dava. Por isso, eles não venderam suas terras. Então José disse a seu povo: Eis que neste dia comprei a vós e a vossa terra para Faraó. Vede, aqui há semente para vós, e semeareis a terra. E acontecerá que das colheitas dareis 1/5 parte a Faraó, e 4 partes serão vossas, para semear o campo, e para vosso alimento, e para os da vossa família, e para alimento para vossos pequenos. E eles disseram: Tu salvastes as nossas vidas, que encontremos graças à vista de meu senhor, e nós seremos servos de Faraó. E José fez esta lei sobre a terra do Egito até este dia, que Faraó devia ter a 5ª parte, exceto a terra dos sacerdotes, que não se tornou de Faraó. E Israel habitou na terra do Egito, na região de Gósen, e eles tinham posses ali, e cresceram, e se multiplicaram grandemente. E Jacó viveu na terra do Egito por 17 anos. Assim, toda a idade de Jacó foi 147 anos. E chegando-se o tempo que Israel devia morrer, ele chamou seu filho José e lhe disse: Se agora eu encontrei graça à tua vista, rogo-te que ponhas tua mão debaixo de minha coxa e age com bondade e verdade para comigo. Não me enterres, rogo-te, no Egito, mas quando eu descansar com meus pais, tu me levarás para fora do Egito e me enterrarás no lugar de sepultamento deles. E ele disse: Eu farei como tu disseste. E ele disse: Jura-me. E ele lhe jurou. E Israel se curvou sobre a cabeceira da cama. Gênesis capítulo 48. E aconteceu depois destas coisas que alguém contou a José: Eis que teu pai está enfermo. E ele tomou seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e alguém contou a Jacó: Eis que teu filho José vem a ti. E Israel se fortaleceu e sentou-se sobre a sua cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que eu te farei frutificar e te multiplicarei, e farei de ti uma multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, por possessão eterna. E agora teus 2 filhos, Efraim e Manassés, que te nasceram na terra do Egito, antes de eu vir a ti no Egito, são meus. Assim como Ruben e Simeão, eles serão meus. Mas a tua descendência, que gerares depois deles, serão teus, e serão chamados segundo o nome de teus irmãos na tua herança. Quanto a mim, quando eu vim de Padã, Raquel morreu junto a mim na terra de Canaã, no caminho, quando ainda havia somente um pequeno caminho para chegar a Efrata. E eu a sepultei ali no caminho de Efrata. Esta é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Estes são meus filhos, que Deus me deu neste lugar. E ele disse: Traze-os a mim, rogo-te, e eu os abençoarei. Ora, os olhos de Israel estavam escurecidos pela idade, de modo que ele não podia ver. E ele os levou para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: Eu não havia pensado em ver a tua face,
e eis que Deus me mostrou também a tua semente. E José os tirou dentre os seus joelhos, e ele se curvou com sua face em terra. E José tomou os dois, Efraim em sua mão direita, em direção à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, em direção à direita de Israel, e os levou para perto dele. E Israel estendeu sua mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais jovem, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, guiando suas mãos conscientemente, pois Manassés era o primogênito. E ele abençoou José e disse: Deus, diante do qual andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou toda a minha longa vida até este dia, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe os rapazes, e permita que meu nome seja colocado neles, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e que os faça crescer em uma multidão no meio da terra. E quando José viu que o seu pai colocou a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso o desagradou. E ele levantou a mão de seu pai para removê-la de sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Assim não, meu pai, pois este é o primogênito. Põe tua mão direita sobre a cabeça dele. E seu pai se recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, e ele também será grande. Mas em verdade, seu irmão mais jovem será maior do que ele, e sua semente se tornará uma multidão de nações. E ele os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e Manassés. E ele colocou Efraim diante de Manassés. E Israel disse a José: Eis que eu morro, mas Deus estará convosco, e vos levará novamente à terra de vossos pais. Além disso, eu tenho dado a ti uma porção a mais que a teus irmãos, que eu tirei da mão dos amorreus com minha espada e com o meu arco. Pela graça do nosso Senhor, cumprimos mais um dia da nossa leitura bíblica. A você que tem feito essa leitura comigo, deixe o seu like no canal. E se ainda não o fez, se inscreva e lembre-se de ativar as notificações. Assim você ficará sabendo quando uma nova leitura for postada e poderá fazer a sua leitura juntamente conosco. Por hoje eu fico por aqui. Que o Senhor te abençoe e que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo.